Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Mas se sofrerem por serem chamados de cristãos, não se envergonhem por serem chamados por este nome. O apóstolo Pedro aqui, ele compreende exatamente isto a qual ele está falando. Tanto que quando ele escreve sua carta, ele está sofrendo grandes momentos de perseguição. O apóstolo Pedro, ele é perseguido e morto como um dos mártires. E em sua morte ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, pois não se achava digno de ser crucificado, de morrer da mesma forma que o seu Senhor Jesus havia morrido. Ele compreende que o fato de ser chamado de cristão traria perseguição. O fato de ser chamado de cristão traria lutas, traria dores, traria dificuldades, traria privações a ele. Porque ele viveu uma época de uma igreja perseguida. Uma igreja onde aqueles que se chamavam cristãos poderiam pagar com sua própria vida para negar a fé. No contexto de hoje, na igreja de hoje, a igreja brasileira, nós não sofremos perseguição. E é engraçado porque eu vejo muitos cristãos se sentirem perseguidos, mas não entendem realmente o que é a perseguição. Nós vivemos em um país onde o Estado é laico, ou seja, um país onde o Estado não interfere na religião. Pelo contrário, na Constituição brasileira diz que não pode haver qualquer tipo de discriminação por credo, ou seja, por religião. E diz mais, que nos é outorgada o direito de praticar a nossa religião, desde que não fira a liberdade de outra pessoa. O que eu vou falar agora talvez soe um pouco pesado e eu não quero entrar em uma discussão teológica ou uma discussão social, não é isso. Mas o que eu quero dizer agora, nesta manhã, para você cristão, para você que se diz evangélico, para você que se diz crente, é: cresça no Senhor. Busque o Senhor e a sua força. Por que isso? A igreja, de modo geral, ela teve o seu crescimento quando foi perseguida. Os mártires, eles eram obrigados a sair da onde eles estavam, porque anunciavam o evangelho. E por onde eles iam, eles continuavam anunciando o evangelho. Hoje muita gente acha que é perseguido porque é crente, porque o patrão não gosta, porque a vizinha não gosta, porque o irmão não gosta, e não entende que muitas vezes o erro está nas suas próprias atitudes. Sendo cristão, deveria ter atitudes de amor, mas normalmente carrega uma atitude arrogante, normalmente carrega uma atitude mentirosa. Muitas vezes o cristão atual, ele dá um mau testemunho daquilo que Cristo realiza em sua vida. A igreja brasileira, em grande parte, encontra-se doente por não conhecer a lei de Deus, por não conhecer as Escrituras e a força do seu poder. Acaba se voltando ao sincretismo religioso,
acaba se voltando a práticas da qual a Bíblia, a própria Bíblia, nega e enfatiza de forma veemente o perigo da idolatria. Quando nós temos em nossa vida uma atitude verdadeiramente cristã, somos realmente parecidos com Cristo. E aí eu volto no devocional que foi feito ontem. Quando nós realmente somos parecidos com Cristo, nós temos as marcas do corpo de Cristo. Quando nós temos as marcas do corpo de Cristo, as pessoas reconhecem Cristo em nós. E então sim, elas nos chamarão de cristãos. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor do meu nome, porque estes herdarão o reino de Deus. Quando nós falamos de perseguição por amor do nome do Senhor, nós devemos lembrar que neste exato momento há centenas, milhares de missionários espalhados pelo mundo que têm uma sentença de morte dada em sua cabeça por conta de governos que não permitem o cristianismo. Homens e mulheres que estão presos em cadeias, sem a chance de ter um julgamento justo e digno, mas que já foram sentenciados à morte por anunciar a Jesus Cristo. E estes sim, não se envergonham de ser chamados de cristão. O que eu quero trazer nesta manhã é que você e eu devemos ter em nossas vidas o verdadeiro testemunho de um cristão, ainda que isso nos faça ser perseguidos, sim. O cristão verdadeiro, ele não negocia a verdade. O cristão verdadeiro, ele não negocia a santidade. O cristão verdadeiro, ele não negocia a sua salvação. O cristão verdadeiro, ele nega o pecado todos os dias e toma para si a sua cruz e carrega, seguindo os mesmos passos que Jesus deixou e ordenou para nós. Estes cristãos que não negociam com o pecado, que abrem mão de suas vidas para viver uma vida de santidade em relação ao mundo, ou seja, não se misturam, não se tornam mundanos, não têm práticas mundanas, não levam para dentro das suas igrejas práticas que não agradam e estão em desacordo com a palavra de Deus. Estes cristãos, estes verdadeiros cristãos, são perseguidos pelo Evangelho. E o apóstolo Pedro, ele nos diz: não se envergonhem de serem chamados de cristãos. E nós estamos aqui falando de um homem a qual Cristo disse: antes que o galo cante por 3 vezes me negarás. Ele negou a Cristo, ele se envergonhou de ser chamado de cristão, mas lembrando daquilo a qual o Senhor lhe falou, ele mesmo reconheceu o seu erro. E no encontro em que ele teve com Cristo, ele foi reconciliado com Deus pelo próprio Cristo. Deus, ele nos dá uma chance no dia de hoje de não nos envergonharmos de sermos cristãos. Pelo contrário, fazermos com que o seu nome seja poderosamente glorificado e exaltado. Fazer com que o seu nome seja o reflexo da sua glória em nós. Fazer com que o seu nome, que tem autoridade e poder para realizar milagres, fazer com que o seu nome traga libertação a todos aqueles que estão cativos do pecado. O nome de Jesus, ele tem poder e autoridade para fazer isso em nós, por nós e através de nós. Portanto, nesta manhã, a doutrina de Cristo
sobre nós é esta: não se envergonhe de ser chamado de cristão. Tenha orgulho no sentido de que quando você for perseguido por amor do nome de Cristo, o nome de Cristo será glorificado sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, em todos os lugares aonde você for, para que o nome de Cristo seja poderosamente glorificado através de sua vida. Este é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até amanhã.